Louvo a Deus por mais uma oportunidade de compartilhar a sua palavra com os irmãos. Amém. Irmãos, nós acabamos de cantar uma música bem séria, importante e determina onde está a nossa fé, né? E em dado momento, a letra da música diz: em ti eu posso me alegrar e com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. O quanto isso é verdade para você? O quanto essas palavras cantadas e ouvidas significam uma verdade para você? Como você lida com a existência de Deus? Afinal de contas, Deus existe. Não sei se você sabe, estou trazendo aqui uma informação de última hora. Deus existe. E de que maneira essa afirmativa, Deus existe, impacta a sua vida? De que maneira aquilo que as Escrituras dizem sobre o Deus a quem servimos molda a nossa relação com Ele? Eu pergunto isso porque, por vezes, eu tenho a impressão de que, se nós, de fato, acreditássemos que Deus é quem Ele diz ser e quem as Escrituras revelam quem Ele é, as nossas orações e a nossa relação com o Senhor seriam radicalmente diferentes. Muitas vezes a gente entra aqui nesse espaço que a gente chama de igreja, a gente abre a nossa Bíblia, a gente entoa cânticos ao Senhor, mas a gente faz isso por diversas vezes como se estivéssemos lidando com uma ideia abstrata ou um conceito distante de divindade. Na filosofia iluminista, a gente se depara com um conceito muito interessante, que é o deísmo. E o deísmo é uma doutrina filosófica, então, de que Deus ele existe, mas ele é como um relojoeiro. Ele dá corda no relógio e deixa o relógio para lá. Ele não quer mais saber do relógio. Ele faz funcionar, ele estabelece a ordem de tudo, mas depois deixa para que funcione como bem entender. Para o deísta, Deus é um conceito explicativo, uma causa primeira de todas as coisas, mas nunca é alguém que interfere, seja de maneira objetiva ou subjetiva, no curso da história. Então, para um deísta, aquilo que acontece não tem nada a ver com o ser de Deus, tem a ver com as nossas escolhas, com os nossos atos, com a nossa própria vontade. E muitas vezes a nossa vida de oração é fria e a nossa devoção ao Senhor se torna letárgica, porque no fundo, mesmo que de maneira inconsciente, nós tratamos Deus como esse relojoeiro distante. A gente até acredita que Ele existe, a gente até acredita que Ele está lá como uma força cósmica que rege todas as coisas, ou que pelo menos deu início a tudo. Mas nossas ações muitas vezes reduzem o Todo-Poderoso a um conceito teológico de prateleira que serve apenas para explicar a nossa religião. Eu acredito em Deus, Ele existe, e por isso eu vou na igreja, e Deus acaba se tornando um conceito explicativo. Por vezes, então, por causa da nossa fé fria e apática, a gente se esquece de que estamos diante daquele que sustenta cada átomo do universo pelo poder de sua palavra. Hoje nós vamos meditar na história de um homem que não via Deus como um conceito filosófico, mas como uma pessoa soberana e presente. Vamos meditar na história de um homem que entendeu que se a missão era de Deus e a promessa era de Deus, o tempo e o cosmos teriam que se curvar diante da vontade divina. Um homem que não fez uma oração como um mero ritual religioso, mas que fez uma oração com a certeza de que o Senhor o ouve, não por confiar em si mesmo, mas porque sabia que o seu Deus, o nosso Deus, não poupa seus vastos recursos e seu santo poder quando se trata da sua glória, da salvação e da preservação do seu povo. Alguém sabe de quem eu estou falando? Dica: sucessor de Moisés, Josué.
Peço que você abra sua Bíblia em Josué capítulo 10. Enquanto isso, prepare o seu coração para receber a palavra de Deus. Josué capítulo 10. O nosso texto, nós vamos passar aqui, fazer um panorama que se estende do capítulo 1, do verso 1 até o verso 27, mas nós vamos nos deter aqui no verso 12 até o verso 15 somente. Então, eu peço que você acompanhe a leitura, Josué, capítulo 10, verso 12 ao verso 15. Amém? Todos acharam? Diz assim o texto. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, e nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nosso coração se enche de temor nesse momento, porque não estamos diante de uma obra literária feita por mãos humanas. Estamos diante da palavra do Deus vivo, daquele que sustenta o universo com o seu poder e glória. Estamos diante da palavra do único Deus verdadeiro e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, que essa palavra viva seja viva em nossos corações nessa manhã, que o Senhor venha me usar por tua misericórdia e graça para transmitir a tua palavra à igreja, de maneira que o teu nome seja glorificado e a igreja seja edificada por ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, como nós estamos diante do recorte de uma batalha, é prudente a gente se ambientar aqui para entender o texto. Quando Deus libertou o seu povo do Egito, por meio de Moisés, os israelitas foram conduzidos pelo deserto rumo à terra prometida, rumo a Canaã, a terra que emana leite e mel. Porém, como bem sabemos, devido às constantes demonstrações de infidelidade e desobediência do povo, a viagem que demoraria alguns dias levou 40 anos. Então, depois de todo esse tempo, finalmente era chegada a hora dos israelitas entrarem na terra. Mas, dessa vez, quem iria liderar o povo para essa conquista da terra prometida não era Moisés. Moisés recebeu como punição da parte do Senhor por um ato de desobediência o castigo de não entrar na terra. Então, quem iria entrar na terra com o povo seria o seu sucessor, Josué. Sendo assim, a história da conquista da terra prometida começa com uma transição de liderança. Após a morte de Moisés, o servo do Senhor, Deus escolheu Josué, filho de Num, como líder do povo. Se você voltar um pouquinho, lá no finalzinho do livro de Deuteronômio, capítulo 34, verso 9, você vai ler que Josué estava cheio do espírito de sabedoria e que o próprio povo de Deus reconhecia nele uma figura de liderança. Então a gente já entra no livro de Josué, onde logo de cara o Senhor ordena que Josué se levante com o povo e atravesse o rio Jordão para que todo o povo pudesse entrar na terra, a terra prometida, Josué, capítulo 1, versos 1 e 2. E esse ato milagroso, onde o Senhor, mais uma vez, abre as águas para que o povo passe em pés secos ali no rio Jordão, esse ato milagroso serve para mostrar para o povo que o mesmo Deus que operou sinais e maravilhas por meio de Moisés, para benefício do seu povo, agora estava com Josué, e ele continuaria a operar grandes milagres para a preservação do seu povo. O mesmo Deus que estava com Moisés na travessia do Mar Vermelho, agora também estava com Josué na travessia do Jordão. Dessa maneira, sob o comando de Josué, Israel deixa para trás
o período do deserto e entra em Canaã de forma milagrosa, atravessando o rio Jordão. Josué capítulo 3, verso 17. E o início da campanha de Josué foi marcado por grandes vitórias e grandes êxitos. Vitórias que são conhecidas e que até mesmo viraram músicas infantis, como a Batalha de Jericó. Quem nunca cantou, vem com Josué lutar em Jericó, é ou não é? Mas como sempre, o povo também demonstra sua infidelidade e o Senhor usa a infidelidade do povo como punição para a correção do povo, mas mesmo assim, mesmo quando o povo é infiel, o Senhor conduz o povo à vitória. Você pode ler essa narrativa em capítulo 7 e 8, perdão. E tudo isso foi consolidando a presença de Israel como uma nação na região central da terra prometida, da terra de Canaã. Então, já entrando no nosso contexto mais imediato, o avanço de Israel, conquistando terras, conquistando territórios, gerou um certo pânico e apreensão entre os habitantes locais, os amorreus. Enquanto alguns reis buscavam guerra para eliminar o povo de Israel daquele território, nós temos um povo que agiu com muita astúcia e que viu nisso tudo uma grande oportunidade. Nós estamos falando dos moradores de Gibeão, temendo a destruição e a aniquilação, porque eles viram o poder não de Israel e de suas forças bélicas, mas do Deus de Israel. E temendo esse povo que vinha sob o poder de um grande Deus, eles se disfarçaram de viajantes de terras distantes e enganaram Josué e os líderes de Israel, que não pediram conselho do Senhor. Capítulo 9, verso 14. E como resultado dessa falta de orientação da parte do Senhor, Israel selou uma aliança de paz com os gibeonitas, porque foram enganados por eles. E aí, quando a farsa foi descoberta, o juramento já não podia ser quebrado, e Gibeão tornou-se uma cidade protegida por Israel, servindo como rachadores de lenha e tiradores de água para o santuário. Capítulo 9, verso 27. E essa aliança política e militar mudou o cenário geopolítico de Canaã. Gibeão era uma cidade muito importante, o texto vai dizer que era tão grande como uma das cidades reais, capítulo 10, verso 2. Então, ao saber que os gibeonitas haviam se aliançado com Israel, isso incomodou o atual rei de Jerusalém naquela época, que era Adoni-Zedeque. Ele se sentiu ameaçado. Como assim? Gibeão era meu, estava aqui sob meus domínios, agora está fazendo uma aliança com esse povo novo aí que está chegando agora? Não, se eu puder evitar. Então ele convoca, Adoni-Zedeque então convoca outros 4 reis amorreus, os reis de Hebron, Jermute, Laquis e Eglon, para formar uma coalizão contra Gibeão. O objetivo era então punir os gibeonitas por essa aliança feita com Israel, para que eles pudessem retomar o controle daquela terra. Então, cercado por esse exército formidável de 5 reis, 5 exércitos, os gibeonitas então enviaram um pedido urgente de socorro a Josué em Gilgal. Verso 6 do capítulo 10 vai dizer: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos. Venha depressa até aqui, livra-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se juntaram contra nós. Que frio, hein? Os caras se meteram numa situação terrível. E aqui a gente já podia levantar o seguinte questionamento: por acaso Deus tem algum compromisso com Gibeão? Em algum momento da história, Deus escolhe os gibeonitas para serem o seu povo? Pergunta de prova, hein? De maneira objetiva, a resposta é não. Deus não escolheu os gibeonitas. Como vimos, a aliança entre Israel e Gibeão foi formada e foi firmada sem consultar o Senhor. Então, em tese, Deus não teria nenhum compromisso com aquela cidade. Mas, embora essa aliança tenha sido feita de forma precipitada, ela foi jurada pelo nome do Senhor, o Deus de Israel. Capítulo 9, verso 18. Ou seja, independente se a aliança foi feita de uma maneira precipitada ou não, agora Gibeão está ligada a Israel.
por uma aliança feita diante do Senhor. Gibeão não é a nação escolhida, mas Israel é a nação escolhida, e por meio de Israel seriam benditas todas as famílias da terra, agora incluindo Gibeão. Portanto, a partir daquela aliança, uma derrota de Gibeão seria também uma derrota de Israel e uma afronta ao nome do Deus de Israel. Irmãos, os gibeonitas estavam sob a ameaça de 5 reis, 5 exércitos, e o socorro deles era Israel. Um povo sem rei, com apenas um exército, um povo que ainda estava em formação, por assim dizer, como um povo habitante daquela terra, mas a garantia desse povo não estava na força do seu braço, mas no Senhor Todo-Poderoso. Essa era a garantia de Israel. E por isso o pedido de socorro dos gibeonitas não é pelo poder que Israel tem fisicamente, mas é pelo poder do Deus de Israel. E é um fato muito curioso que o então rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, que foi o rei que mobilizou toda essa investida contra Gibeão, há um fato curioso que o seu nome, Adoni-Zedeque, significa meu Senhor é justiça. Olha que afronta. Imagine você como isso soaria naquela cultura, um rei cujo nome significa o meu Senhor é justiça, se mobilizando contra as terras de um tal Deus de Israel e vencendo uma batalha. A pergunta é, quem é o teu Senhor, Adoni-Zedeque? Baal, Astarote, Anate, Azerá, todos esses são falsos deuses. O único verdadeiro Deus é o Deus de Israel, e esse Deus, é uma péssima notícia para Adoni-Zedeque, mas esse Deus não divide sua glória com ninguém. Então o Senhor intervém para mostrar quem é que realmente governa a justiça e o curso da história. Então Josué responde prontamente ao pedido de socorro dos gibeonitas e ele marcha a noite toda de Gilgal com todos os seus guerreiros. E há um fato determinante para que isso acontecesse, porque o Senhor assegurou a José, não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Verso 8 do capítulo 10. E assim a batalha foi marcada pela intervenção direta do Senhor. Os versos 10 e 11 mostram isso. Quando os inimigos de Israel ficaram confusos, o Senhor os confundiu e foram mortos, e os que fugiram foram surpreendidos por uma intensa chuva de granizo, vindo também da parte de Deus. Meus irmãos, Deus não poupa os seus vastos recursos e o seu santo poder quando se trata da sua glória, da salvação e da preservação do seu povo. Mas a batalha não termina aqui, então chegamos no nosso texto de base. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. É curioso o fato de que na narrativa da batalha parece que essa narrativa se encerra no capítulo 11. O capítulo 11 encerra dizendo que os que não foram mortos pela espada foram mortos pela chuva de granizo pelos filhos de Israel. E aí você pensa, acabou aqui a batalha, né? Não tem mais o que fazer, morreu todo mundo. Mas aí quando a gente lê esse texto, e a gente tem essa impressão quando lê o texto uma primeira vez, mas a narrativa continua. Nós continuamos dentro dessa mesma batalha e desse mesmo contexto, inclusive, não se pode dizer com precisão a ordem dos fatos, dos acontecimentos da batalha. É possível até que a chuva de granizo do verso 11 tenha acontecido depois dos episódios narrados aí nos versos 12 a 15. A ordem escrita nesse contexto aqui não expressa necessariamente a ordem cronológica dos fatos. A intenção, então, do autor, ao fazer essa narrativa, como se fossem duas narrativas distintas, é que ele quer dar ênfase ao fato extraordinariamente poderoso que acontece no nosso texto de base. Ele divide essa batalha em duas porções, como se fossem duas batalhas, porque ele quer enfatizar o que vai acontecer a seguir. Não é uma coisa normal, não é uma coisa natural, não é uma coisa que se vê todos os dias. Então ele divide a narrativa da batalha como se fossem duas. E logo no início do nosso texto nós podemos notar algo extremamente importante. Todas as vitórias e conquistas de Josué são atribuídas diretamente a Deus. Para termos uma noção, o capítulo 10 estabelece esse padrão claro. No verso 8 o Senhor diz, eu os entreguei.
No verso 10 nós lemos, o Senhor lançou eles em confusão. No verso 11 tem, o Senhor lançou sobre ele grandes pedras. E agora no verso 12, há esse reforço, o Senhor entregou os amorreus. Se você fizer uma leitura atenta do livro de Josué, você vai perceber que expressões como essa são repetidas várias vezes. É sempre o Senhor conduzindo o seu povo em vitória. A terra prometida não é conquistada pela força do braço humano, ela é uma herança concedida pelo Senhor. É o Senhor quem dá a terra, é o Senhor quem dá a conquista, é o Senhor quem dá a vitória. Em todo tempo, o que vemos é a graça e a fidelidade de Deus operando em favor do seu povo. O povo de Israel não era, por natureza, uma nação de guerreiros treinados, habilitados para a batalha. Como eu disse, eles eram um povo ainda em formação. Geopoliticamente, eles seriam um alvo fácil, mas a força desse povo não estava em si mesmos, mas na força do seu Deus, onipotente, o único Deus verdadeiro. Esse Deus que não poupa os seus vastos recursos de seu santo poder, quando se trata da salvação do seu povo e da preservação do seu povo. E assim foi desde o início da humanidade e assim será até o fim dos tempos. O Senhor, o nosso Deus, é fiel às suas alianças. Se você voltar um pouquinho nos versos 16 a 19 do capítulo 9, você vai ver que essa aliança feita entre os israelitas e os gibeonitas, ela foi questionada pelo povo quando eles souberam do engano dos gibeonitas. Porque nós somos assim, meus irmãos. Nós estabelecemos alianças e as cumprimos até o momento em que são convenientes para nós. Mas no momento em que elas deixam de ser convenientes, nós quebramos as alianças com a mesma facilidade que nós as fizemos. É por isso que o número de divórcios acaba crescendo cada vez mais, porque ninguém se importa com a aliança. As pessoas querem aquilo que lhes dê um benefício. Há uma estimativa que os divórcios cresceram muito em casais quando estão chegando ali pela terceira idade. Olha só, veja você. Sabe o que acontece, meus irmãos, quando o benefício para de chegar, quando a pessoa vai envelhecendo, quando ela vai perdendo aquela beleza de quando ela era jovem, deixa de ser interessante. E a gente quebra as alianças com a mesma facilidade que a gente faz. A própria palavra de Deus nos mostra isso. Se você ler a sequência aqui, o livro dos Juízes, vai mostrar para nós as repetidas vezes em que o povo de Deus desobedeceu, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, quebrando as alianças deles com Deus, em todo o tempo. Mas, meus irmãos, a inconstância do povo entra em contraste com a constância de Deus, que é sempre fiel e está sempre agindo por amor e para a preservação do seu povo. Deus não quebra alianças. Aquilo que Ele fez e aquilo que Ele disse, Ele fará. Isso fica mais claro ainda na sequência do texto. E na presença dos israelitas, Josué disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O texto nos revela algo precioso. Josué primeiro fala com o Senhor, e somente depois ele se dirige ao sol e à lua, na presença dos israelitas. Diversos comentaristas observam que essa sequência indica que antes de Josué exercer autoridade sobre a criação, ele buscou a face do Criador. O verso 14 vai reforçar isso, essa ideia, ao dizer que os fatos ocorridos se sucederam porque o Senhor atendeu à voz de Josué. Foi somente após falar com o Senhor em um ato de dependência e consulta ao seu Senhor que Josué então se revestiu de poder e autoridade divina para ordenar que os astros parassem. Esse padrão é profundamente semelhante ao ministério de Moisés, que raramente realizava um ato milagroso sem antes consultar o Senhor e receber dele uma instrução. Josué nos ensina, meus irmãos, que a autoridade pública de um líder depende inteiramente da sua submissão privada a Deus.
Essa submissão, porém, não nasceu do nada. Josué foi um homem que foi construindo essa relação com o Senhor de acordo com o tempo. Se você voltar lá no livro do Êxodo, você vai ver que Josué era esse homem que temia e amava o Senhor. O texto de Êxodo 33:11 vai dizer que falava o Senhor a Moisés face a face, como fala com um amigo, e depois voltava esse para o arraial. Mas o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué tinha prazer na presença do Senhor. Era um homem que cresceu em intimidade com o Senhor com o passar do tempo, e é por isso que Josué tinha tanta fé no Deus de Israel, no seu Deus. Um outro ponto importante é que, como nós já vimos, Josué foi para a batalha sobre a orientação de Deus, do próprio Senhor, de que ele não deveria temer, porque ele seria vitorioso, porque o Senhor concedeu a vitória a ele. O que se segue, então, não é uma ordem proferida como quem quer algo, é um desejo pessoal, vaidoso ou egoísta, não. Josué não se dirige ao sol e à lua como quem se acha digno de fazer exigências, não. Muito pelo contrário, Josué faz o que faz porque ele tinha convicção de que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava onde Deus mandava que ele estivesse, ele fazia o que Deus mandava ele fazer, e por isso ele tem tanta segurança de elevar a sua voz em público e fazer um pedido tão audacioso, porque ele sabia que o que ele estava pedindo iria contribuir para que a vontade do Senhor fosse feita. Isto posto, nós podemos avançar na narrativa. A parte mais difícil do texto. O sol e a lua parando. Bem, a batalha acontece no período da manhã. E 3 coisas vão evidenciar isso. Primeiro, o verso 9 nos informa que Josué e seu exército caminharam durante toda a noite. E agora nós temos sol na narrativa, o que indica que eles estavam no período do amanhecer. Segundo, a região de Gibeão fica a leste, no oriente, enquanto o vale de Ajalon fica a oeste, no ocidente. Então, para que o sol estivesse sobre Gibeão, ao leste, e a lua ainda estivesse visível sobre Ajalon, a oeste, o sol deveria, então, estar em sua trajetória ascendente. E a terceira e a maior evidência de todas é que a narrativa diz que quando o sol se deteve, ele se deteve no meio do céu, ou seja, deveria ser ali entre 10 e meio-dia, provavelmente. Sendo assim, estamos diante do fenômeno conhecido como o quarto minguante. Acho que você deve ter visto isso, que é quando você vê o sol de um lado e você vê a lua do outro, mesmo durante o dia. E aí você vê só um pedacinho da lua, você não consegue ver ela inteira, mas você vê a lua e o sol no mesmo céu, na parte da manhã, no mesmo momento. E acontece então, meus irmãos, que era esse o céu sobre Josué, os israelitas e seus inimigos. O Senhor entregou os inimigos nas mãos de Josué, mas Josué percebe que o sol está traçando seu curso natural e, com isso, o tempo está passando. Porém, Josué ainda não tinha terminado sua tarefa. Josué queria que aquele posicionamento estratégico dos astros, do sol, talvez por conta do calor, não é certo dizer, mas Josué queria que aquele momento perdurasse para que ele pudesse continuar na sua campanha de vitória, enquanto ele aniquilava a coalizão inimiga. Quantos aqui no seu horário de trabalho, né? Querendo terminar aquela tarefa, querendo entregar tudo naquele dia, para não ficar coisa para o dia seguinte. Quantos ano passado, poxa, se eu conseguisse mais uma horinha. Josué estava ali e ele falou, não, esse sol não pode sair agora, tem que ficar onde está. Então, com esse desejo obstinado de executar a tarefa de Deus, ele olha para o sol e para a lua e diz, sol, se detenha, para onde você está. Lua, não ouse se mexer, fica quietinha aí. Deus existe, meus irmãos. E se Deus existe, e se Ele é quem Ele diz ser, o que é impossível para Deus? Esse é um dos textos mais utilizados pelos cientistas evolucionistas para descredibilizar a veracidade da palavra de Deus.
eles pegam textos como esse e dizem, olha, tudo errado, está totalmente em desacordo com o estado real das coisas. Eles dizem, não, o sol não é o sol que se move, sim a terra, veja quanta ignorância. Aí a gente tem que, frutos do Espírito, Senhor, Senhor, traz paz ao teu servo. Meus irmãos, nós sabemos disso, nós não somos um povo ignorante. Acontece que dizer isso em relação ao texto é uma grande bobagem. Quando você está num lugar bonito, no entardecer, você nunca diz assim, olha, como é linda essa meia rotação da Terra ao redor do Sol, olha como está bonito isso. Não, você diz o quê? Olha como é lindo o pôr do sol. Ou quando você vai convidar alguém para assistir o dia amanhecendo, você nunca vai dizer assim, olha, venha, vamos ver a rotação da Terra dando seu início em mais um dia. Pelo amor de Deus, que papo é esse? Você vai dizer o quê? Venha, vamos ver o sol nascendo. A pergunta de milhões é, o sol nasce? Cientificamente, não. O sol se põe? Cientificamente, também não. Ou seja, o que nós falamos a respeito do sol e da lua parte do ponto de vista da observação. A mesma coisa acontece no texto bíblico. As palavras de Josué são palavras de quem está na posição de observador. E, meus irmãos, para nós, do ponto de vista observacional, quem é que se move? É o sol. É o sol que se move porque ele começa o dia num lugar e termina o dia no outro. Ou seja, para o ponto de vista de nós que observamos, é o sol que se move. Sendo assim, Josué dá ordem para que essa relação, para que essa dinâmica do dia, essa dinâmica ele quer que pare. E ele diz, sol, pare, e você, lua, se detenha. E o texto diz que o sol se deteve e a lua parou até que Josué terminasse o que ele estava fazendo. Você crê nisso, meu irmão? Se você não crê, se isso é muito para você, se você acha mais fácil pensar que isso aqui é uma figura de linguagem, que isso aqui é só um modo de dizer, deixa eu aumentar um pouquinho mais a complexidade dos fatos. A Terra gira em cerca de 1.600 km por hora. Alguém já dirige um carro nessa velocidade? Espero que não. 1.600 km por hora. Se você estiver dentro de um carro a 90 km por hora, vamos colocar aqui 90 porque todo mundo... é uma velocidade ok, e o carro para do nada, o que vai acontecer? Uma bagunça completa, todo mundo sai do lugar, fratura. Aprendi esses dias que se você tiver com cinto de segurança, com a bexiga cheia, a bexiga pode até estourar. Uma loucura. Agora imagine você a Terra, girando a 1.600 km por hora e ela parasse do nada. No mínimo, meus irmãos, o universo entraria em colapso. Deus não apenas esticou a luz do dia, Deus interrompeu a mecânica do sistema solar. Deus estava, meus irmãos, literalmente parando o universo. Não foi a Terra que parou, não foi o Sol que parou, tudo parou para que fosse feita a vontade de Deus. Porque se fosse só a Terra que parasse, a Lua iria continuar se movendo. Mas o texto diz que tudo parou, a Lua e o Sol, ou seja, Deus parou o universo. Querido irmão e irmã, o Deus que criou as leis da física, ele não é escravo delas. Diferente do relojoeiro dos deístas, o nosso relojoeiro não apenas dá corda ao relógio, mas ele tem o poder de segurar os ponteiros se isso for necessário, para cumprir a sua vontade. Deus não poupa os seus vastos recursos e o seu santo poder quando se trata da sua glória, da salvação e da preservação do seu povo, ainda que ele tenha que parar o universo, ele fará. Deus existe. Como você lida com a existência desse Deus? Um Deus que ama tanto o seu povo a ponto de segurar o universo para que a sua vontade fosse feita em benefício desse povo. Esse é o Deus que você serve. É curioso que na sequência do texto, o autor evoca o livro dos justos como quem está confirmando o fato narrado.
ele diz, não é isso que está escrito no livro dos justos? Tipo assim, olha, não estou inventando nada, não é isso que está escrito lá? Ao que tudo indica, esse livro era um livro de cânticos que eles louvavam os feitos heróicos dos tempos passados de Israel. Era como se fosse uma epopeia, a Odisseia, uma Ilíada. Eram cânticos que exaltavam os feitos do povo no passado. Esse mesmo livro é mencionado lá em 2 Samuel, capítulo 1, verso 18. Então, de certa forma, ao mencionar esse documento histórico, que hoje para nós é desconhecido, naquela época parecia, então, que citando isso iria corroborar para a veracidade dos fatos. E assim o sol se deteve e não se apressou a pôr-se. Se você continuar a leitura do capítulo, vai ver que o sol só vai se pôr tempos depois, quando todos os reis que se levantaram contra Gibeão morreram, verso 27 do capítulo 10. Assim, meus irmãos, o sol só se pôs depois que a vitória foi totalmente consolidada. Deus disse, não temas, Josué, porque eu os entreguei em suas mãos, e esse dia só vai acabar quando você for vitorioso. Um dia como nenhum outro. Um dia para entrar para a história. Que dia, meus irmãos. Que dia. Não pense nisso como uma ficção, meu irmão e minha irmã. Não pense nisso como uma historinha. Se você crê que Deus criou o universo, você acredita também que esse Deus pode fazer o que Ele quiser com esse universo. O universo está aqui, na palma da mão de Deus. E se Ele quiser, meus irmãos, fazer tudo parar, Ele pode fazer. A nossa fé não pode ser explicada em um laboratório científico. A nossa fé não se restringe às leis da física. A nossa fé é de um Deus que pode fazer o impossível. Coisas que nós não somos capazes de imaginar. Tamanha a nossa limitação. É o poder de Deus. É o que Ele pode fazer. Esse, então, é um dia que entra para a história. Um dia como nenhum outro. É o que vai dizer o verso 14. Não houve um dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Porque o Senhor lutava por Israel. Esse versículo enfatiza a singularidade da perspectiva do autor sobre os eventos narrados, um momento sem precedentes, onde o Senhor responde com poder extraordinário à oração de um homem. É verdade, meus irmãos, que a Bíblia está repleta de prodígios, mas esse é o único registro de um dia que teve sua adoração estendida de forma tão dramática. Talvez o evento cósmico que mais se aproxime desse é o relato de 2 Reis 20 e também de Isaías 38, quando a sombra do sol retrocede, mas ali foi um período de tempo, não foi o dia inteiro. Contudo, o que realmente determina o propósito de tudo que aconteceu aqui nessa narrativa é a declaração final do verso 14, porque o Senhor lutava por Israel. Essa é a razão de toda a ação sobrenatural da narrativa. Porque o Senhor lutava por Israel. Como vimos, os israelitas não teriam a menor chance de vencer essa ou qualquer outra batalha se não fosse pela intervenção do Deus Todo-Poderoso. A vitória não foi um triunfo de uma estratégia militar de Josué. Essa vitória, meus irmãos, é uma vitória da fidelidade pactual do Deus que luta pelos seus filhos. Um Deus que não poupa os seus vastos recursos, o seu santo poder, quando se trata da sua glória, da salvação e da preservação do seu povo. Então, na sequência da narrativa, Josué volta para Gilgal, de onde ele e seu exército partiram no início do texto, e depois nós vamos ver que existe uma perseguição ainda dos 5 reis que fugiram e se esconderam em cavernas. E mais uma vez, se você acompanhar a leitura, você vai notar que Israel sai vitorioso e mais uma vez Josué atribui essa vitória, atribui esses feitos ao Senhor. Josué diz para os seus valentes, não tenham medo, não fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos.
Para as nações cananeias e para o povo de Israel, recém-saído do Egito, o sol e a lua não eram apenas corpos celestes, eles eram divindades que eram adoradas e cultuadas por quase todos os povos vizinhos. Os cananeus adoravam Baal, que era frequentemente associado como o deus dos céus ou até mesmo o deus Sol. Eles também serviam a Astarote ou Anat, muitas vezes associada à lua e à fertilidade. Então, ao narrar que o sol parou em Gibeão e a lua se deteve no vale de Ajalon, o autor está evidenciando uma mensagem teológica transformadora para os leitores originais daquela época. Os deuses das nações são escravos do Deus de Israel. Para o leitor original, ver o sol e a lua parando sobre a ordem de Josué era a prova visível e histórica de que o Senhor não é apenas um Deus local, Ele não é apenas o Deus de um povo, Ele é o Rei do universo, que humilha qualquer divindade pagã e os seus servos pagãos para cumprir o seu propósito. Aquela era uma exposição pública de que existe apenas um único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Além disso, para os israelitas que liam esse registro nas gerações que leriam esses registros nas gerações seguintes, esse texto servia como memorial de fidelidade e segurança. Eles viviam em uma terra que era cercada por inimigos e tentações idólatras. Imagine você naquele contexto, ainda sem um livro, um cânon fechado, com relatos ainda muitas vezes orais, porque não era disponível para todo mundo o papel. E você se vendo cercado de inimigos, você, talvez uma criança, um jovem, e o seu pai te conta essa história de que o seu Senhor parou o sol e a lua, e de que o seu Senhor luta por você. O Senhor lutava por Israel, a ponto de alterar o ritmo da criação. Então os leitores são lembrados de que a posse da terra nunca foi um fruto de sua própria força, mas que a terra prometida foi uma graça concedida pelo próprio Deus. O texto falava então ao coração do israelita aflito, assegurando-lhe de que o Deus da aliança é absolutamente soberano sobre o tempo e sobre o espaço. Se o Deus parou o sol para garantir a vitória de Josué contra uma coalizão de 5 reis, ele certamente seria capaz de fazer muitas outras coisas para o benefício do seu povo. O relato, então, não era apenas um fato passado, mas uma garantia para o futuro de que o Senhor nunca abandona aqueles que estão debaixo da sua proteção pactual. E por falar em futuro, durante toda a história, Deus continuou lutando pelo seu povo. Assim como na nossa narrativa, o protagonismo sempre foi do Senhor. Pois, em última instância, todo o universo se curva diante do seu Criador para cumprir sua santa vontade. Dessa maneira, o curso da história segue narrando os fatos desse Deus que está constantemente preservando o seu povo, sendo fiel à sua aliança. Um Deus que não poupa os seus vastos recursos e seu santo poder. Quando se trata da sua glória, da salvação e da preservação do seu povo, essa é a frase que temos repetido desde o começo dessa mensagem. Um Deus que não poupa seus vastos recursos e seu santo poder quando se trata da sua glória, da salvação e da preservação do seu povo. E se te espanta o fato de Deus ter parado o universo por amor ao seu povo, se te espanta o fato de Deus parar o universo por fidelidade à aliança que Ele estabeleceu com o homem, se te espanta, meu irmão e minha irmã, o fato de Deus ter parado o universo para atender o clamor de um homem que estava cumprindo sua santa vontade, então me permita mais uma vez aumentar um pouco mais a complexidade dos fatos. Porque esse mesmo Deus, que não poupa seus vastos recursos quando se trata da sua glória, da salvação e da preservação do seu povo, um dia enviou seu próprio Filho
para nos salvar. Agora, o homem Deus encarnado, vivendo por nós, morrendo por nós e ressuscitando por nós, porque o Senhor luta pelo seu povo. Esse Deus não poupa seus vastos recursos. E o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, verso 32, que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Ele não poupa seus vastos recursos, um Deus que não poupou o seu próprio Filho por amor ao seu povo. O que é parar o universo se comparado com a encarnação do Verbo? Não é nada. Sabe aquele Deus que parou o universo, que sustenta tudo com a palma de suas mãos? Se tornou homem, habitou entre nós. Esse episódio em Josué, meus irmãos, onde ele recebe autoridade para ordenar a criação, ele aponta para o Deus encarnado, Jesus Cristo. Josué precisou falar ao Senhor antes de falar ao sol, porque ele era um servo, usando uma autoridade emprestada, e tudo isso com a permissão do Senhor, para que eles soubessem que a terra prometida não é tomada à força, mas ela é uma dádiva do Senhor, é um presente de Deus, entregue ao seu povo. Jesus, porém, também demonstrou a sua autoridade, mas não uma autoridade emprestada, uma autoridade que lhe é própria, porque Ele é Deus. E há uma passagem onde esse Deus encarnado estava numa embarcação com seus discípulos. E uma tempestade começa a assolar aquela embarcação e ele se levanta, olha para o vento e para o mar e diga: sossega e emudece. Dessa vez, o próprio Deus falando. Não uma autoridade emprestada, mas a autoridade do próprio Senhor. A autoridade de Jesus era para nos mostrar, meus irmãos, que a salvação não pode ser conquistada na força do nosso braço, mas ela vem dele. Ele é nossa salvação. Porque o Senhor, que tem autoridade sobre os céus e a terra e sobre tudo que existe, esse Senhor luta por nós. E por nós, ele venceu o pecado e a morte. E aqui eu volto com a pergunta do início. Como você lida com a existência desse Deus? Não estamos falando, meus irmãos, de uma ideia abstrata de Deus, mas do Deus que luta pelo seu povo, o Deus que faz o sol parar por amor ao seu povo, o Deus que enviou o sol da justiça por amor ao seu povo. De que maneira, meus irmãos, essas afirmativas vão impactar a sua vida e vão moldar a sua relação com o Senhor? Eu gostaria de desafiar você nessa manhã, meu irmão e minha irmã, a refletir um pouco sobre a sua fé. Infelizmente, nós vivemos um contexto onde muitos líderes religiosos têm se levantado para depor contra a Bíblia. E com todo um discurso bem embalado, eles te dizem: não, não é bem assim que aconteceu. Ah, o sol não parou. Parou. Figura de linguagem. O mar não se abriu, como você... Não, isso aí não é bem assim. E tudo isso, meus irmãos, tem a ver com uma questão central. Quanto mais eu encaixo Deus dentro da minha compreensão e das minhas limitações, quanto mais eu trago Deus para que Ele caiba numa realidade semelhante à minha, assim esse Deus vai se tornar menos exigente, menos digno de compromisso, menos digno de glória, menos digno de que eu atribuo as minhas conquistas a Ele. Esse Deus, no fim das contas, se torna eu mesmo. Mas acontece que esse é um falso Deus. O Deus que as Escrituras revelam, meus irmãos, é o Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor não mente. E se ela diz que o sol e a lua pararam, é porque o sol e a lua pararam. Se ela diz, meus irmãos, que o mar se abriu, é porque o mar se abriu. Se ela diz que o nosso Senhor morreu e ressuscitou por nós, é porque Ele morreu e ressuscitou por nós. A palavra do Senhor não mente.
Só existe um Deus, meu irmão e minha irmã. E esse Deus sustenta o universo na palma da sua mão. Nós servimos a esse Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo governa. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Todas as vezes que você ora, todas as vezes que você dobra os seus joelhos, todas as vezes que você levanta a sua mão em adoração, é a esse Deus que você está adorando, é a esse Deus que você está se reportando, um Deus que não conhece o impossível. Não saia daqui hoje, meu irmão e minha irmã, com um conceito novo de Deus, saia daqui com uma postura nova diante do seu Deus. Porque se o sol parou, e nós cremos que ele parou, e se o Senhor entregou o seu Filho, o sol da justiça por amor a nós, por que é que você ainda vive como se estivesse sozinho? Por que é que as suas orações são tão tímidas? Por que é que você ora como se estivesse orando para o vazio? Por que a sua confiança no Senhor é tão frágil? Por que é que a sua fé se abala tão facilmente, se é esse o teu Deus? O Senhor a quem você serve é o Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que lutou por Israel no passado é o Deus que nos concedeu a vitória do pecado e da morte. O que mais você quer desse Deus? Ele já te entregou tudo. A vitória está garantida para você. Não importa como a sua vida vai se decorrer daqui para frente, meu irmão e minha irmã. Você pode ficar doente, você pode passar por uma tribulação enorme, você tem uma vitória garantida de que naquele dia, no grande dia, o Senhor vai dizer, não se preocupe porque eu lutei por você, eu sou a tua salvação, entra no descanso do teu Senhor. Esse é o nosso Deus, um Deus em quem não há limitação de poder. E aqui eu tenho 3 aplicações e com isso eu encerro. Primeiro, atribua suas conquistas ao Senhor. Não cometa o erro de roubar a glória que é de Deus. Se você alcançou um objetivo, se a sua família foi preservada, ou se uma porta se abriu, não diga que foi sorte, ou que foi o seu mérito. Reconheça que foi a mão daquele que sustenta o universo agindo em seu favor. O orgulho de esquecer que o nosso Deus é quem nos sustenta e que é quem nos concede a vitória foi o que fez Israel cair tantas vezes. Atribua suas conquistas ao Senhor, porque tudo vem dele. Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo, creia que o seu Deus é o Deus que opera maravilhas. A gente vive nessa era de profundo racionalismo, onde a gente foi treinado para acreditar apenas naquilo que as leis naturais podem compreender e explicar. Mas o episódio de Josué em Gibeão nos convoca a crer no sobrenatural. O Deus de Josué é o mesmo Deus que você serve hoje. Ele não mudou, embora a sua maneira de agir seja diferente, ele continua agindo. Então, meu irmão e minha irmã, pare de limitar Deus ao que você vê, ao que você acha que é possível. Não restrinja o seu Deus naquilo que você acha que é possível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Não ore como se estivesse pedindo um favor ou a um conceito, ore como quem fala com o Criador de todas as coisas. Meu irmão, dificilmente se você sair daqui hoje e você olhar para o sol e dizer sol pare, o sol vai parar. Porque isso não é um plano de Deus. Essa não é a vontade do Senhor para esse momento, mas o Senhor tem tantas coisas para fazer na sua vida, meu irmão e minha irmã. Tantas maneiras de te usar, tantas maneiras de agir na sua vida. Basta que você se humilhe diante dele, ore e diga, Senhor, eu quero ver os teus sinais, agindo em minha vida para que eu possa revelar a tua glória nesse mundo. O que é uma doença, meus irmãos, para o Deus que parou o sol e a lua, o universo? O que é um câncer para o Deus que sustenta todas as coisas? O que é, meu irmão, um coração desviado? Quantas vezes a gente olha para alguém e pensa, esse aí não tem mais jeito, eu não vou orar mais, porque não tem jeito, meu irmão, não depende de você. Depende do seu Senhor. E se depende dele, então não há impossíveis. E se for da vontade do Senhor, assim ele fará. Terceiro e último, ore para que o Senhor te use
para cumprir a vontade dele. Como vimos, Josué não pediu para que o sol parasse para benefício próprio, para ganhar fama ou para se destacar. Ele pede isso para que a vontade do Senhor seja feita. O milagre não foi um milagre em si mesmo, mas um recurso cujo fim último foi a glória de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, muitas vezes a gente não sabe o que pedir a Deus e o que orar, porque a gente não sabe qual é a vontade do Senhor para nós. Busque saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida, e assim você vai aprender a orar. Diga a Ele: Senhor, usa-me para a Tua glória. Mostra-me, Senhor, como eu posso Te servir melhor hoje, para que o mundo veja a Tua luz em mim. Eu não quero que o sol pare, Senhor, mas eu quero brilhar a luz do sol da justiça. E assim o Senhor vai ter prazer em Te atender, eu tenho certeza disso. Então, concluindo, meus irmãos, que o Espírito Santo quebre hoje o nosso deísmo prático, de muitas vezes lidar com o Senhor como se Ele fosse um conceito. Que nós possamos sair daqui hoje, meu irmão e minha irmã, com a convicção de que não servimos a uma ideia, mas a um Deus vivo e todo-poderoso. O mesmo Senhor que governa os astros é o Senhor que segura na nossa mão e nos faz perseverar até a sua presença. Ele é o Deus que para o universo, mas também é o Deus que habita dentro de cada um de nós. O mesmo céu, meus irmãos, o mesmo céu que testemunhou o sol e a lua pararem, vai ser o céu que um dia vai testemunhar as nuvens se abrindo para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia esse mesmo céu vai se abrir, e de lá virá o cavaleiro no cavalo branco, concedendo ao seu povo a vitória final, porque o nosso Deus luta pelo seu povo. Um Deus que não poupa seus vastos recursos e o seu santo poder, quando se trata da sua glória, da salvação e da preservação do seu povo. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Quando lemos a Tua palavra, Senhor, nós nos convencemos de que não somos nada. Quem é o homem para que dele te lembres? E quem é o filho do homem para que o visites? Nós somos tão pequenos, Senhor, diante da Tua glória. Eu me achego diante de Ti, Senhor, nessa manhã, pedindo perdão por tantas vezes, Senhor, que nós nos apresentamos diante de Ti como se o Senhor fosse um conceito. Por tantas vezes, Senhor, que oramos, mas oramos desconfiando, porque, no fim das contas, nós acreditamos naquilo que nós vemos somente, e por vezes aquilo que pedimos depende de algo que não vemos. Peço perdão, Senhor, pelas vezes em que nossas orações, nosso coração e mente refletiram nossa incredulidade no Senhor. Quando tantas vezes, Senhor, Te reduzimos para que o Senhor nos servisse, ao invés de fazermos o contrário. O Senhor é muito mais do que um conceito. O Senhor é o Deus que não poupa os seus vastos recursos e o seu santo poder quando se trata da sua glória, da preservação e da salvação do seu povo. E o maior sinal desse amor e dessa graça não foi o sol parar, mas foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Pai, nos ensina que nós servimos a esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus em quem não há limitação de poder. Nos ensina, Senhor, a ter fé em quem o Senhor é de fato, em quem a Tua palavra revela que o Senhor é, e não naquilo, Pai, que a ciência tenta dizer sobre o Senhor. Nós não queremos Te reduzir para que o Senhor caiba nas nossas caixas, Senhor, de racionalismo, mas queremos, Senhor, que a nossa mente, ainda que não compreenda por inteiro, mas que a nossa mente, Senhor, Te adore por quem o Senhor é, esse Deus Todo-Poderoso que sustenta o universo na palma de Suas mãos. Nós Te louvamos, Senhor,
porque nós pertencemos a esse Deus, o único e verdadeiro Deus, o Deus que luta pelo seu povo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor possa aplicar em nossos corações e que possamos sair daqui hoje, Pai, dispostos a rever a nossa fé em Ti, a repensar, Pai, em como nós temos crido no Senhor, porque Tu és o Deus do impossível e para Ti, Senhor, não há limitações humanas. O Senhor não está restrito a nossas leis e nossos conceitos, o Senhor é muito maior do que isso. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nos ensina, Senhor, a orar e a depender de Ti, assim como Josué. Nos ensina, Senhor, a atribuir ao Senhor nossas vitórias. Nos ensina, Senhor, de que tudo vem de Ti e que a nossa vida está, Senhor, sob Teu governo. E que assim como Josué, Senhor, possamos depender inteiramente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos,